Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 19 ao dia 25 de agosto de 2024. Essa semana, ela é uma continuação da semana passada, que provavelmente foi bastante agitada por aí, em algum sentido, interna ou externamente, e dá para perceber isso no coletivo. Parece que muitos eventos acontecendo, muitas notícias, muitos acontecimentos desafiadores, sim, também, não é, né, só um tipo de coisa, é a vida acontecendo em todas as suas nuances. E nessa semana a gente vai começar já na segunda-feira ali com uma lua cheia no signo de Aquário. Semana passada foi lua crescente, então traz esse crescimento energético que chega a um ápice, que chega a um momento onde parece que chegamos ao nosso limite. E esse limite, ele é muito específico para cada um. Cada um tem a sua régua, né? E sabe o quanto consegue suportar. E aqui eu estou falando de uma maneira muito geral, mas é em relação a tudo mesmo. Suportar numa relação, suportar num cansaço físico do corpo mesmo, suportar em carga de trabalho, suportar em ouvir coisas que não fazem sentido e colocar um limite ali. Então, é realmente esse limite que todos nós temos. E nessa semana, pode ser que muitas pessoas cheguem ao seu limite. Chegue nesse lugar em que fale, não dá mais, daqui não dá para passar. Seja em relação a qualquer coisa, não é em relação a tudo de uma vez, claro. Em algumas situações limite, pode ser esse chega, esse basta em relação a tudo na vida, mas não acho que vai ser o caso da maioria das pessoas. De qualquer forma, a gente precisa pensar na astrologia como um espelhamento que está muito relacionado com a lei da equivalência. Então, o que está em cima é como o que está embaixo, equivale, tem correlação, não é que influencia, não é que existe uma relação de causa e efeito, não, é apenas um espelhamento. Então, quando eu olho para o meu gráfico aqui, né, para efemérides, que é o nome dessas informações que eu estou acessando, que são os aspectos no céu durante a semana, e eu bato o olho e eu vejo muitos aspectos acontecendo entre os planetas no céu durante a semana, eu já sei que pode ser uma semana que espelha justamente essa maior movimentação na nossa vida, que vão ter muitas coisas acontecendo, muitas atividades, muitos acontecimentos, muitas sensações. Então isso, na verdade, que está acontecendo no céu, representa partes da nossa psique. Então eu posso pensar que a lua, ela representa uma parte mais emocional e instintiva. Então ela é uma porcentagem ali representada. Marte representa o nosso impulso, a nossa ação. Então nós somos formados por esses aspectos e os planetas, eles fazem esse espelhamento. E quando eu bato o olho e vejo essa movimentação lá no céu, eu sei que pode estar também mais movimentado dentro da gente. E aí, a vida fora, ela nada mais é do que um reflexo disso. Às vezes, a gente até tem essa sensação de que a vida acontece de fora para dentro. As coisas acontecem externamente e então eu reajo a isso. Mas a gente precisa tomar consciência cada vez mais que é justamente o oposto. É o meu mundo interno que cria a realidade que eu manifesto, que eu vejo, que eu vivencio na minha vida, né, externamente.
Então, por mais que um evento pareça muito aleatório ou pareça muito externo, alheio à minha vontade, de alguma maneira a minha energia está totalmente implicada nisso. A maneira como eu me sinto, a maneira como eu lido também, mas não é depois que acontecer que eu vou lidar, é justamente porque eu tendo a lidar daquela forma que coisas assim tendem a acontecer. E é isso que a gente não percebe, porque na verdade sim, é um pouco mais desafiador perceber, porque existe um ímã invisível ligando tudo que existe e a gente não tem clareza mesmo. Primeiro, a gente não tem nem certeza, a gente não tem como provar, e muitas coisas que não têm comprovação são tão reais quanto aquilo que a ciência já encontrou uma explicação. E precisar dessa validação faz com que a gente se limite à qualidade da mente nesse espaço-tempo, a tecnologia necessária. Às vezes ainda não foi descoberto ou não temos provas nem comprovação porque não tem tecnologia suficiente, mas isso não significa que não exista e que não seja real. E eu estou falando isso justamente porque a gente precisa começar a perceber essas pequenas intrincações entre as coisas, essa conexão profunda e verdadeira que existe dentro e fora da nossa vida. Uma conexão como se fosse realmente uma única moeda e a gente está vendo os dois lados separadamente e achando que são moedas diferentes. É uma boa analogia aqui para tentar explicar o que eu quero trazer aqui. De qualquer forma, voltando para a questão da lua cheia, naturalmente já é uma energia bastante agitada e turbulenta emocionalmente. Então todo mundo pode estar um pouco mais à flor da pele, principalmente no início da semana. Como estamos falando aqui de um signo pertencente ao elemento ar, o mental fica muito mais agitado. A nossa mente, os pensamentos, as ideias, as preocupações, as conversas também, por que não? É uma semana em que Vênus, o planeta Vênus, vai estar muito ativo no céu, fazendo aspectos desafiadores apenas. Então, as nossas relações, elas podem sim sentir um pouco dessa energia, porque a gente tem muito essa tendência natural a projetar no outro o que não sabemos lidar em nós. O que esses aspectos podem indicar? Aqui a gente está falando de carências, a gente está falando de expectativas, a gente está falando de medos e inseguranças de se relacionar, de se entregar, de ter essa conexão verdadeira com a outra pessoa que está diante de nós. E a gente está falando também de conflitos que surgem de todas essas disfunções que eu acabei de citar. Eu acabo criando ali muitas projeções, muitas expectativas e o resultado, claro, não condiz com a minha realidade. Então eu preciso, em algum momento, perceber isso. E muitas vezes vem através de uma desilusão. Então, desfazer a ilusão. E ela pode estar começando a ficar mais clara, porque semana que vem Vênus continua esses aspectos e vão ter 2 que favorecem muito, na verdade 3, continua. Então realmente é um momento, uma fase aqui em que as nossas relações elas podem precisar ser revistas, ser nutridas, ser curadas em algum sentido, mas sempre começando por nós. Quando eu fico esperando que o outro mude, que o outro faça, que o outro, sempre externo, lembra que eu falei, ficar esperando que o externo mude é uma grande armadilha, é uma grande ilusão, porque tudo começa de dentro para fora. E aqui essa semana observar esses conflitos, esses incômodos que surgem
vai fazer toda a diferença no desdobramento dessas questões mais para a semana que vem, tá? Mas o aspecto mais importante dessa semana é a quadratura de Júpiter com Saturno, que acontece segunda-feira também. Então, como eu já disse, segunda vai ser o dia mais intenso, agitado e revelador da semana. Então, estar atento, prestar atenção ao que acontece, ao que a gente sente, a como as pessoas nos tratam, a informações que chegam, tudo isso é uma maneira muito válida e muito consciente de lidar com as energias, de lidar com as informações e fazer alguma coisa a respeito. E não sermos jogados como personagens apenas, né? Como alguém que não tem controle de nada e está à mercê da vida. Como se fôssemos um bonequinho mesmo sendo manipulado por uma força externa. E não é bem assim que funciona. Nós temos muito poder no processo de criação da nossa realidade e principalmente na concepção dessa história que a gente está vivendo aqui. Ela é totalmente moldável, maleável, ela pode ser transformada a partir das nossas mudanças de percepção interna. Acabei de ver e retifico aqui que tem outro aspecto importante acontecendo na segunda. Sério, segunda-feira é um dia assim que é muito importante a gente estar preparado, atento. Pode ser um dia assim muito agitado, com muitas coisas acontecendo e a gente emocionalmente perdido mesmo, diante de tantas coisas, de tantas frentes ali. E além de tudo, a gente vai ter uma lua fora de curso ali num período relativamente curto, mas que a partir das 3:30 da tarde, na segunda, até as 8 da noite, é o momento assim em que tudo pode acontecer. Aquele imprevisto básico, eu sempre falo aqui, porque eu acho importante se precaver. Se possível, não colocar muita coisa para fazer, esperar muitas coisas ou tomar atitudes muito importantes, porque é um momento ali que tudo fica em pausa, parece que fica um momento ali de várias linhas do tempo se cruzando, sabe? Na nossa realidade, e muitas delas podem ser manifestadas. E isso faz com que fuja do que a gente estava esperando, na verdade. Conforme a semana for passando, vai dando uma boa acalmada, uma boa baixada nessa energia. Então, o começo da semana promete ser bastante intenso. E quinta-feira, o Sol vai entrar em Virgem. E isso já por si só vai dar uma boa sentada na energia, que passa do fogo leonino para a terra virginiana, que justamente a terra traz essa praticidade, traz essa lentidão maior. Isso para pessoas apressadas não é uma boa notícia, mas a gente sim ter um tempo para respirar vai ser muito importante, porque agosto, na verdade, esses últimos meses, eu acredito, têm sido muito intensos e a gente precisa descansar, precisa ter tempo para se restabelecer. E a partir de quinta-feira, a gente vai ter uma boa diminuída nos ânimos aí. Mas até lá, é importante a gente se acolher, a gente se planejar, a gente não criar muitas expectativas ou demandas. E eu vou falar aqui do dia a dia, porque eu sinto que vai ser uma semana que precisa ser olhada e vivida no dia a dia, porque o panorama geral, ele não está dando conta de ser geral, porque são tantas especificidades que eu preciso focar no que cada dia representa dentro desse grande processo que é a nossa vida. O recorte da semana é uma fatia desse tempo e o dia ele vai ser a fatia menor que a gente pode separar para poder aproveitar melhor
tudo que eu posso trazer aqui de informação para ajudar você. Então, segunda-feira, a gente vai ter a lua cheia acontecendo às 3:30 da tarde. Na madrugada de domingo para segunda, a gente já vai ter visto aquela lua cheia linda no céu. A gente já pode ter tido uma noite um pouco mais agitada, um pouco mais insônica, uma tendência a gente ter um sono mais leve, de menor qualidade, uma mente muito agitada, porque a lua já estava em Aquário. Ela vai passar o dia todo nesse signo, aliás, até às 8 da noite, porque daí ela entra em Peixes, seguindo o seu trajeto. Mas a partir da lua cheia oficial, às 3:25, ela fica fora de curso até entrar em Peixes. Então, o último aspecto que a lua faz é essa quadratura com o Sol em Leão, para dar início a essa oposição. São signos opostos, então a questão do eu e do outro, das nossas relações, da minha visão em relação a mim mesmo, a minha auto-percepção, o quanto eu me acolho, me valorizo, me amo, me dou aquilo que eu espero, tá muito atrelado ao quanto eu projeto fora. Porque se eu tenho, vamos pensar, né? Se eu tenho um copo cheio de água, eu preciso de mais água? Não, eu já tenho essa água. Então eu não vou ficar pedindo para os outros me darem água, porque eu já tenho. É a mesma coisa com essas questões que eu acabei de falar. A gente fica muito na falta. Então, eu não me sinto amado o suficiente, eu não me sinto acolhido, eu não me sinto cuidado, eu não tenho esse copo cheio. E aí eu vou pro mundo achando que o outro tem que me preencher, que o outro que tem que me dar essa sensação que eu não tenho dentro de mim, por uma disfunção minha, por uma dificuldade em acessar isso internamente por mim mesmo. Claro que a gente precisa olhar para a infância, ver a origem disso, mas chega um momento da nossa vida que para curar as feridas, a gente precisa primeiro aceitar que foi assim e segundo, não ficar tentando voltar lá atrás nesse momento, reviver uma situação que não é o que aconteceu. Porque daí a gente fica projetando no presente esse passado sofrido, dolorido e achando que alguém tem que preencher, que alguém tem que fazer, que alguém tem que curar por mim. E é muito da nossa própria salvação. Nós somos os nossos próprios heróis. Nós temos esse poder interno de encher o nosso copo acima de tudo. E a partir do momento que a gente encheu, a gente pode sim querer que alguém venha com o copo cheio e fique ali perto da gente. Mas não nessa carência toda, não nessa força toda do por favor, me preencha, por favor, me dê, por favor, faça por mim. O que muitas vezes só nós mesmos podemos fazer. Então, essa questão pode estar muito forte nesse dia pelos aspectos de Vênus também no céu. E o mais forte aqui vai ser essa lua acontecendo em quadratura com Urano lá em Touro. Aqui vai ativar muitos nossos apegos, tá? A gente tem ali, todo mundo de alguma forma, uma certa dificuldade de mudar, uma certa dificuldade de fazer as coisas diferentes, de justamente sair desse lugar em que sempre é do mesmo jeito, em que eu sempre ajo, reajo, espero que as coisas continuem como são. E esse aspecto, ele vem para nos dar um chacoalhão. Ele vem para falar, e aí? Para você mudar, para as coisas mudarem, você precisa soltar. Você precisa confiar nessa mudança que sempre vai ser positiva. Eu quero que você entenda que não existe mudança ruim. Toda mudança ela é boa.
Ela pode parecer ruim no primeiro momento, porque a gente não está conseguindo entender ainda para que lado essa mudança está nos levando. Mas a mudança, ela tem muito a ver com o processo de evolução da nossa alma. Então, evoluir tem relação com mudar. Para a gente conseguir crescer, fisicamente falando, deixar de ser uma criança, se tornar um adulto, a gente precisa mudar a nossa fisionomia, mudar o nosso corpo. Nada fica nunca como está, não tem como. E isso também ajuda muito naquele momento que a gente acha que nada muda, que nada está mudando, que tudo está sempre como está. Não é verdade. Na verdade, isso é uma percepção mental, que está tão apegado a um aspecto ali da sua vida que não está vendo a mudança acontecendo em tantos outros aspectos. Porque a única constante da vida é a mudança e a única certeza é a passagem, é o final dessa experiência. Então a gente precisa trabalhar com essas duas certezas, que é a mudança constante e o final da nossa trajetória aqui, para que a nossa vida valha cada vez mais a pena, para que as coisas façam cada vez mais sentido. E isso faz com que a gente ganhe uma nova visão, uma nova chance de viver a nossa realidade através de um novo olhar. E essa semana, tudo o que acontecer pode estar nos convidando a isso. Mas segunda-feira é um dia, assim, bem agitado no céu. Então pode ser um dia que muitas coisas acontecem, muitos eventos, muitas demandas, mas muitas percepções internas também são possíveis de acontecer. E aí a gente fecha o dia, ainda segunda-feira, com uma quadratura de Júpiter com Saturno. E essa quadratura, ela mostra muito as nossas inseguranças. Então, quando você estiver vivendo tal situação ou diante de alguma situação ali específica, perceba os seus medos, perceba as suas inseguranças, acolha o que você está sentindo e siga em frente. E faça o movimento de eu vou com medo mesmo, eu faço o que eu sou capaz, o que é possível, mas isso não me impede de avançar. Porque essa insegurança desse aspecto, ela pode ser muito castradora, sabe? Ela pode deixar a gente se sentindo muito travado, mas a gente precisa seguir o curso da nossa vida, a gente precisa seguir apesar de ir além do medo, e a gente está sendo convidado aqui a tomar consciência dos nossos bloqueios, nada mais do que isso. Eles não estão surgindo para mostrar que a gente não tem capacidade ou que a gente não consegue, pelo contrário, ele vem mostrar que é possível sim superar esse ponto específico que a gente está tomando consciência que tem alguma coisa ali, algum bloqueio, alguma limitação, algum medo. Então, é para isso que pode servir, seja lá como você se sentir em relação a uma situação que você está vivendo nesse momento. Finalmente, saindo de segunda-feira, a gente entra na terça com a lua em peixes o dia todo. Ela vai ter entrado na segunda ainda às 8 da noite, como eu já comentei. E terça-feira é um dia assim, sem quase nenhum aspecto. Tem um aspecto já perto da meia-noite, lá no final do dia, da lua encontrando justamente esse Saturno. Então, terça-feira é o dia para a gente dar uma trégua, para respirar, para repensar, para tomar consciência de tudo que a gente está vivendo, de tudo que está acontecendo. Eu gosto muito da vida, o quanto ela nos mostra essa questão dos ciclos. Se a gente ficasse o tempo todo na expansão, na movimentação, naquela coisa agitada, a gente não daria conta e não teria tempo para parar, para refletir, para acolher, para fazer uma triagem. Isso aqui eu quero manter, isso aqui eu vou deixar no caminho.
Então esses momentos assim, então depois de um dia como segunda-feira, no céu pelo menos, que tem muita coisa acontecendo, a gente precisa de um respiro, a gente precisa de um dia de, nossa, o céu me deixou em paz para eu poder acolher tudo que eu tô vivendo. Porque os ritmos são diferentes, a gente tem uma tendência muito humana, muito do nosso psiquismo mesmo, de ter uma certa lentidão, ser muito lento para processar as coisas psiquicamente. A gente precisa desse tempo, precisa dessa pausa para esse processo, e terça-feira ela vai nos dar esse tempo que a gente precisa. Com a lua em peixes, a gente pode estar muito sensíveis, e isso pode fazer com que tenha mais facilidade de acessar camadas ali que a gente não percebia na rotina, na racionalidade excessiva que a gente vive. Então pode ser que a gente tenha essa percepção extrasensorial para ir além da aparência, né? Mas também pode ser que ela nos deixe sensíveis demais. E essa sensibilidade excessiva, ela nos sobrecarrega, porque a gente não está acostumado com ela. Claro, quem tem peixes forte no mapa, ou quem já é uma pessoa sensível, vai sentir, mas parece que é uma coisa que ela já está habituada, né? Já faz parte ali de quem ela é. Já para pessoas que não têm essa facilidade, não têm essa abordagem, pode ser um dia assim que mexe bastante, que deixa a gente mais sensível, que deixa a gente à flor da pele, que deixa as pessoas com essa sensação até de, como posso dizer, de desproteção, sabe? Aquela coisa assim, eu tô tão transparente que parece que eu tô nu, né? Eu tô invisível, assim, dá pra ver dentro de mim. Parece que tira um pouco as nossas barreiras de proteção, e isso pode ser bom por um lado, mas extremamente desconfortável por outro. Na quarta-feira, a lua segue em peixes quase o dia todo. Ela entra em Áries só às 8 da noite. Então, mais um dia aí com essa energia sensível. É muito importante, quando a lua está em peixes, a gente fazer uma conexão com o mundo invisível, pedir proteção, pedir inspiração, pedir guiança, né, para onde a gente pode ir. Então, essa conexão com o mundo invisível, com os guias, os mestres, aquilo que você acredita, fica muito mais fácil de se conectar. E outra coisa também, num dia, né, ou nesses dias de energia pisciana, é a gente se proteger energeticamente. Porque a barreira que liga as pessoas também, os campos energéticos, fica mais fina. Então parece que a gente acessa com mais facilidade o que o outro está sentindo, as coisas que acontecem nos afetam mais. Então eu sugiro muito nessa visualização simples mesmo, de você fechar os olhos e imaginar uma bola de luz ao seu redor, e essa bola te proteger. E aí você pode imaginar a cor que você quiser, você pode mudar a cor dependendo do humor daquele dia, e pode ter certeza que a cor que você imaginar é a energia que você precisa naquele dia. Então essas duas dicas aqui já são muito importantes para esses dias aí de lua em peixes, tá? Terça e quarta-feira. Quarta-feira tá um dia bem agitado no céu também, mas são aspectos menores da lua. Então é a vida acontecendo, sabe? Nada assim muito maior como segunda-feira. Segunda-feira tá um monte de aspecto, mas aspectos maiores, aspectos de planetas mais lentos e um pouco mais consideráveis do que a lua, que é muito mais rápida ali no céu. Quinta-feira, a lua vai passar o dia em Áries, então um dia pra gente testar muito a nossa paciência, na verdade treiná-la, porque ela pode estar mais curta, principalmente ali na parte da manhã, que o sol ainda vai estar em Leão, se despedindo de Leão. Meio-dia o sol entra em Virgem, isso dá uma boa ajudada, apesar da lua ainda estar em Áries.
ela vai ativar, né, o Marte por regência, né, porque Marte rege Áries, que está em Gêmeos. Então a mente muito agitada, as palavras muito ativas e às vezes até um pouco mais incisivas, sabe? Bem diretas, as pessoas muito impacientes naquilo que elas querem, né, nas demandas que elas têm. Tudo isso são coisas que podem estar acontecendo aí quinta e sexta-feira. Quando o Sol entrar em Virgem, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? De uma maneira geral, claro, mas a Lua ela fala muito do nosso humor, mais do que o Sol. Mas a gente pede, aliás, nos é pedido para a gente se organizar melhor, para a gente não agir de uma maneira impulsiva e impensada, para a gente planejar, para a gente perceber antes de agir, para a gente tomar atitudes muito pensadas, mas claro, sem também se travar pelo excesso de perfeccionismo, porque se não estiver muito bem planejado, muito perfeito, eu não faço, né? Eu não saio do lugar. Também é uma tendência aí para esse período dos próximos 30 dias. Na sexta-feira, a Lua o dia todo ainda em Áries, ela entra em Touro só às 9 da noite e ela vai passar o dia quase todo fora de curso a partir das 9h30 da manhã. Então, sexta-feira é um dia assim que precisa ter cara de sexta-feira, que a gente precisa ter menos compromissos, estar um pouco mais livre, tanto de agenda quanto de expectativas, que é muito interessante a gente pegar mais leve, fazer coisas bobas, focar mais em como a gente pode relaxar, soltar, se divertir e se acolher, porque a gente já sabe, né? Lua fora de curso, as coisas saem um pouco diferentes do planejado. Se você tiver uma coisa importante, tudo bem, vá e faça o seu melhor, procure não esquecer nada importante, faça um double check, né? Cheque mais vezes aquilo que você precisa levar para você não esquecer, saia com antecedência, coisas bobas assim, mas que fazem a diferença quando a Lua está fora de curso. Quando ela entrar em Touro às 9 da noite, aí sim a gente vai poder respirar. Aí praticamente, né, a energia do fim de semana já chegando, depois de uma semana bem intensa de lua cheia, a energia já vai se assentando ali também. E na madrugada da quinta para sexta, então voltando um pouquinho aí, vai ter tido uma quadratura de Vênus com Marte. E essa quadratura, ela volta-se muito para as relações afetivas, tá? Então, se você não está num relacionamento, talvez você não sinta tanto, mas quem está num relacionamento pode estar sujeito a conflitos, principalmente ali na noite de quinta. A Lua vai estar em Áries, ativa esse aspecto, então muita impaciência, muita cobrança, muitas intrigas ali, tentando, na verdade, lidar com as diferenças, lidar com todas essas expectativas e carências que eu já comentei que a gente tende a projetar no outro. Porque quanto mais a gente projeta, parece que mais o outro se incomoda com as nossas projeções e tenta repelir. E ao mesmo tempo que ele projeta as coisas dele também. Então é um jogo ali, é uma dança energética que existe numa relação muito forte, muito grande. E claro, nas relações afetivas isso tem uma força maior, porque envolve muita coisa ali, mas em outras relações a gente também encontra essa mesma dinâmica. É que como Marte e Vênus são o casal primordial da astrologia, o casal mesmo, né, de amantes, falando aqui, não como o Sol e a Lua, que é um casal mais arquetipal, que é o homem e a mulher, mas não nesse sentido egóico, né, do relacionamento. Então aqui a gente sente mais essa força nas nossas relações afetivas, tá? E voltando então para sexta à noite, ali a Lua entra em Touro,
a energia se assenta e a gente vai ser convidado a ter um fim de semana muito tranquilo, muito gostoso, muito leve, muito lento, porque a gente vai precisar e muito de descanso. Então, no fim de semana do dia 24 e 25, a Lua passa o dia em Touro, os 2 dias em Touro, poucos aspectos menores, tá? Então a gente está assim com uma reserva de energia para a gente poder descansar, se acolher e ter esse tempo aí importante depois de um turbilhão que foi essas últimas 2 semanas de lua crescente e lua cheia. E eu espero de verdade que as informações que eu trouxe aqui, as reflexões também que eu gosto de fazer, que elas façam sentido, que elas cheguem no coração, que por mais que às vezes a gente tente encontrar aplicações práticas, nem tudo na vida é prático. E muito do nosso trabalho interno de reflexão, de reavaliação, de se observar, de mudar internamente, vai sim ser manifestado na nossa realidade física. Em vez de ficar tentando mudá-la, em vez de ficar tentando controlá-la, se a gente faz o trabalho interno de autoconhecimento, que é o que eu bato muito a tecla aqui, a gente consegue melhorar 1000 vezes mais do que tentar mudar a realidade externa primeiro. Então foca nisso, usa essas informações com sabedoria e eu espero de verdade que você tenha uma semana incrível. Apesar de toda essa movimentação, que seja uma movimentação muito positiva e muito expansiva na sua vida, tá bom? E é isso. Se você gostou, deixa o seu comentário, o seu like, a sua troca aqui comigo, para eu saber que tem alguém aí do outro lado ouvindo. A gente segue juntos e juntas aqui e até a semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.